e a do século XX se não tocar nesse assunto. Hoje, qualquer um de vocês que quer se preparar para o mercado de trabalho e que quer conhecer o mundo, qual é a principal língua que nós temos que fazer? Oi? Inglês. Por que será que é o inglês? Alguém arriscaria? Foi por causa dos Beatles? Foi por causa do One Direction? Foi por causa do Shakespeare? Todo mundo leu e se encantou com a língua inglesa? Não. Foi porque simplesmente 40% da África e toda a Índia, ou seja, um dos maiores países do mundo, falam a língua inglesa. A língua inglesa é uma das línguas mais faladas do mundo, sem dúvida alguma. E por que a língua inglesa é a língua mais falada do mundo? Foi porque os indianos ouviram os Beatles? Foi porque os africanos leram Shakespeare? Não. Foi porque, em algum momento da nossa história, e quando eu digo nossa história, eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo, porque nós fazemos parte da família humana. Quando nós falamos, de que a Índia fala inglês e 40% ou 50% da África fala inglês também, foi porque num determinado passado, 40% da África e toda a Índia pertenceu ao Império Britânico. Quando nós falamos que a segunda língua mais importante do mundo é o francês, não foi porque é chique falar francês, não foi porque francês soa bem ao ouvido. O francês é uma das línguas mais faladas do mundo. Por quê? 50% da África fala francês. Por quê? Alguma parte da Ásia, no Vietnã, em Laos, Camboja, como a gente vai ver que é a chamada região da Indochina, essas pessoas falaram francês. E por que essa parte do mundo, da África e da Ásia, abandonaram sua própria língua nativa, rica, e adotaram a língua europeia? Foi porque eles se encantaram com a língua? Não. Foi porque em algum momento da história eles foram colonizados, eles foram dominados. Não dominados porque se encantaram com a cultura inglesa ou francesa. Eles foram dominados na base do fuzil, na base da metralhadora, na base dos navios que disparavam vários tiros de canhões por minuto. É nesse sentido que é muito importante a gente saber que a África e a Ásia se integrou ao comércio mundial, se integrou à cultura mundial a partir da bala, do fuzil e do canhão. E esse período que a gente vai tratar hoje é um período que é muito crucial na história da humanidade, porque isso vai ser fundamental para a gente conectar o que está acontecendo na aula de hoje com as próximas. Porque a gente só pode falar, prestem bem atenção nisso, a gente só pode falar de Primeira Guerra Mundial quando a gente entende o imperialismo. A gente só pode falar de que Hitler, aquele maluco que falava que existia uma pureza racial e uma raça superior, foi porque as ideias racistas se desenvolveram também nesse período. Então é um período crucial da história da humanidade, que trouxe uma série de consequências para a nossa história, que trouxe uma série de consequências drásticas e pesadas. Se vocês observarem, a seleção francesa de futebol, por exemplo, 50% dos jogadores são africanos ou descendentes de africanos. Se vocês repararem a Índia, e se você pegar um avião hoje e ir para Londres, você vai ver que a prefeita de Londres é uma paquistanesa. Se você for para a Alemanha, você vai ver um bando de turco que mora na Alemanha. Por que nós temos na Europa, e aí é um tema super importante para a gente entender, por exemplo, uma redação do Enem, como, por exemplo, imigrações europeias, crise migratória. Por que acontece isso na Europa? Porque a Europa teve profundos laços com a região da Ásia e da África ao longo do século XIX e ao longo do século XX. Um imigrante, pensa você como brasileiro, qual é o destino principal dos brasileiros quando eles vão imigrar? Para qual lugar que eles vão para fora? Para melhorar de vida, entre aspas. Qual é o país? Estados Unidos, mas não cabe muito nesse exemplo, mas tem um outro país.
Portugal, né? Por quê? É muito às vezes fácil de você comprovar que o seu tataravô era português, correto? Né? É muito fácil de você provar, e talvez também por conta da sua própria língua portuguesa que você fala. E é a mesma coisa que acontece com o senegalês que abandona Senegal e vai para a França. Por quê? Algum parente dele foi cidadão francês nesse determinado momento. Porque em algum momento aquele próprio senegalês fala francês. Então ele escolhe qual lugar para melhorar de vida? A França. Então você vê que as coisas até hoje, no século XXI, correspondem a muita coisa que veio desse período aqui chamado de imperialista ou neocolonial. Então, temos que entender essa aula de hoje e esse período como crucial na história da humanidade, porque ela muda o curso da história do século XX e para não dizer que até hoje nós temos as sequelas desse período, que é importantíssimo da gente entender. Show de bola? O próximo slide, vocês vão ver a grande transformação que a Europa passa no século XIX. Nós tratamos aqui sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi uma modificação do trabalho. Lembra disso? Uma modificação da técnica no trabalho. A Revolução Industrial que acontece na Inglaterra, primeiramente, no final do século XVIII e início do XIX, ela introduz na história da humanidade as máquinas no trabalho, a chamada maquinofatura. E você vê que esse processo que a gente falou numa aula passada sobre a Revolução Industrial é um processo que até hoje é contínuo. Alguns falam em indústria 4.0, né? Alguns dizem que vai vir a indústria 5.0. Por quê? A todo instante as máquinas e a tecnologia tomam espaço no mundo do trabalho. Quando acontece a Revolução Industrial, e aí eu quero palmas aqui para mim, né? Porque eu fiz aquele gráfico ali maravilhoso no Photoshop, né? No CorelDRAW. Tô brincando, foi no Paint, tá? Né? Em que eu fiz um gráfico que é interessante para a gente entender esse processo que vai dar uma modificação histórica no mundo. Por quê? A produção com as máquinas aumenta ou diminui? Uma pergunta para vocês. Aumenta. Por que aumenta? Vai produzir muito mais. As máquinas não choram, as máquinas não vão no banheiro, as máquinas não fazem greve, as máquinas não estão, chateadas no dia, as máquinas não têm filho para voltar ao trabalho. As máquinas elas trabalham, basta você ligar na tomada. Não recebe salário, né? Olha que maravilha, né? Tudo robotizado, imagina, né? Como é que seria? É nesse sentido que as máquinas elas produzem muito mais. Lembra que eu falei para vocês na aula da Revolução Industrial como que fazia antes para a gente ter uma roupa? Para a gente ter uma roupa na época dos tataravós da gente, na época antes da Revolução Industrial, como que você adquiria uma roupa? Você ia num local, em que tinha lá um trabalhador chamado alfaiate, e o alfaiate ele ia medir o seu busto, o seu corpo, fazia uma camisa e falava assim, daqui a 15 dias você volta. Você tinha que esperar, mas pelo menos aquele produto ele era adequado ao seu corpo. Como que acontece hoje? As máquinas produzem de maneira automática o tamanho P, M, G, GG, e você é que se adequa à camisa, e não a camisa que se adequa a você. Por quê? Eles produzem de uma forma tão insana, tão intensa, que eles só têm 4 modelos diferentes para você escolher. E é você que tem que engordar ou emagrecer para se adequar naquela roupa. Ou seja, as máquinas elas produzem muito mais. Só que aí você encontra um grande problema, por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra, um país que tem tamanho, a área, os quilômetros quadrados, do tamanho do Rio Grande do Sul, um país muito pequeno, se você comparar com o Brasil, se você comparar com a Argentina, se você comparar com os Estados Unidos, se você comparar com a Índia, um país muito pequeno. Logo, não tem tanta matéria-prima assim, mas principalmente não tem tanta pessoa para poder comprar
e acompanhar o nível de produção naquele país. Então você tem um déficit, como está ali no gráfico que eu fiz para vocês. Você tem uma produção muito maior do que um nível de consumo local, correto? As máquinas desarticulam os alfaiates, desempregam, né? Os tecelões desempregam, né? Todo mundo que trabalha de maneira artesanal, e essas pessoas vão trabalhar numa máquina 16 horas por dia, a todo instante, e essas máquinas produzem muito mais do que o país precisa. E a grande questão que eu pergunto a vocês é: o que a Inglaterra faz com esses produtos que lhes sobram? O que a França faz com esses produtos que a população já consumiu, mas sobrou um monte na prateleira? O que eles fazem? Exportam. Exportar, hoje, é uma coisa muito bonita. Se eu produzir uma roupa, eu posso tirar uma foto no modelo e colocar na internet e as pessoas quererem comprar, podem comprar, correto? Eu posso produzir uma camisa para mim, para minha mãe, e vender para todo mundo, e botar uma banquinha numa feira e vender, correto? Só que a diferença é que os europeus, eles não fizeram dessa maneira. Eles não fizeram com propagandas, eles não fizeram com, botar numa feirinha e vender seus produtos. O que eles simplesmente fizeram? Pegaram regiões muito populosas, como a Índia e como a África, e tomaram a força, para que aquelas pessoas daquela região pudessem aí sim comprar os seus produtos. Ok? Então, olha o que eles fazem. Em nome de um interesse de venda de produtos industriais e de compra muito barata de produtos como petróleo, como ouro, como ferro, como madeira, como qualquer outro produto que a Inglaterra no seu território não tem, onde eles vão buscar? Onde eles vão encontrar novos mercados? Na África e na Ásia. Então, o processo que a gente deve entender sobre o chamado imperialismo e neocolonialismo, ele está intimamente ligado a uma fome econômica, um sentido econômico de que a Inglaterra tem que vender os seus produtos, a França tem que vender os seus produtos, para quem? Só para franceses e ingleses? Não. Tem um monte de africano lá, tem um monte de indiano na Índia, né? Os caras estão lá usando umas roupas lá de turbante, uma roupa colorida na cabeça deles horrorosa, e o que eles têm que vestir? Terno e gravata, blusa de algodão, blusa de linho. E só tem 3 tamanhos, P, M ou G. Ou seja, o mundo, prestem bem atenção nisso, passa a se moldar à maneira como a Europa deseja. A África e a Ásia passa a sofrer influência econômica, sem dúvida nenhuma, de quem? Das potências de qual lugar? Da América? Da Europa. Fala. A gente vai ver isso, exatamente, né? Então, a Europa, que já era rica, desenvolvida lá no seu continente, a partir do século XIX, eles se expandem para o mundo e dizendo: olha, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui pertence à minha Inglaterra, isso aqui é dos franceses. Angola, deixa para Portugal, né? A Alemanha fica com Camarões, fica com Benin na África, e eles dividem simplesmente assim, como a gente vai ver na aula de hoje. E aí vocês vão me perguntar: professor, calma aí, né? Mas como é possível um punhado, uma minoria de gente da Europa, como você disse, né, que a Inglaterra é do tamanho do Rio Grande do Sul, como pode eles dominarem a África, que é infinitamente muito maior? Como pode a Inglaterra, um reino do tamanho do Rio Grande do Sul, dominar toda a Índia? Como é que eles conseguem, em tão poucas pessoas, se compararem aonde eles invadem, dominar tudo e dominar toda a política,
influenciar na economia, impor a sua cultura. Como eles conseguem? Era porque o pessoal era burro? Era porque o pessoal era desunido? Era porque o pessoal usava arco e flecha? Não. É porque simplesmente a Europa, com a segunda revolução industrial e com o avanço tecnológico da Europa, a Europa, né, inventa uma arma essencial, a chamada metralhadora. A metralhadora, ela permite que o soldado ele dispare 100 tiros por minuto. Antes, a arma europeia era uma arma tipo aquela dos portugueses, Pedro Álvares Cabral, quando veio para cá, que era uma arma semelhante aos fogos, chamada de mosquete. A partir do século XIX, eles inventam a metralhadora, eles inventam, né, o fuzil automático, que você basta colocar um cartucho e sair atirando, não precisa botar bala por bala. E inventaram os navios chamados de destroyers, que são os navios feitos de aço. Então, por exemplo, a China era uma enorme potência naval. A China, ao longo de 3.000 anos, comercializava com a Índia, com a África, comercializava com um monte de gente. Porém, os barcos deles eram de madeira e os dos ingleses eram de aço, que disparavam vários tiros de canhões por minuto. Então, esse sentido econômico e aliado com a superioridade bélica da Europa vai fazer com que eles busquem dominar a África e a Ásia e inaugurar o chamado imperialismo ou neocolonialismo. No próximo slide, é interessante isso daqui, que vale a pena a gente pensar a história de acordo com os termos, com os conceitos. E é muito importante a gente não confundir as coisas. Por que a gente diz que, né, houve um neocolonialismo? Calma aí, professor. Portugal e Espanha, né, quando eles colonizaram a América, não foi colonialismo? Foi. Só que nós, historiadores, temos um modo distinto da gente tratar com conceitos. Então, por exemplo, nós chamamos de colonialismo aquilo que aconteceu com Portugal e Espanha, que estamos aqui por causa disso, né? E neocolonialismo é justamente esse momento em que eu estou tratando agora. E ela é muito diferente do que o colonialismo português e espanhol. Por quê? Primeiro, no tempo, o colonialismo foi no século XVI, o Brasil foi descoberto em 1500, e o neocolonialismo é no final do XIX e boa parte do século XX. Justamente porque o primeiro colonialismo, né, o neocolonialismo, foi mais pesquisar descobrimento de novas terras, nova matéria-prima, e esse colonialismo é mais sobre impor. Exatamente. Exatamente. Quando Portugal, foi como eu coloquei ali, como Portugal ele vem para o Brasil, o que eles querem? É vender produtos de sua indústria de portuguesa? Não. O que eles querem? É pegar o pau-brasil, é comercializar a cana-de-açúcar. E quem eles usam para trabalhar? Escravos. O neocolonialismo, prestem bem atenção nisso, ela foi uma produção econômica que eles precisavam o quê? Vender os seus produtos industriais. Porque se eles encalham aquele monte de produto que as máquinas produzem, se eles guardam aquilo ali no armazém, vai gerar uma crise econômica. Oi? A crise de 29 foi isso, né? Um monte de produto acumulado nos Estados Unidos e ele não conseguiu vender para ninguém. Enquanto que no colonialismo a mão de obra era escrava, como foi aqui em Portugal, aqui no Brasil, no neocolonialismo a Inglaterra dizia que era abolicionista. A Inglaterra dizia que todo ser humano precisa de ser livre. Mas vamos entender o conceito de liberdade para um europeu e o conceito de liberdade para um africano e asiático. Não há como comparar, né? Eles diziam-se oficialmente abolicionistas, mas na prática, como a gente vai ver, aconteceram um monte de absurdos, né? A tecnologia do século XV, como você pode prever, era muito arcaica, navios de caravela. E a tecnologia do neocolonialismo era muito mais avançada. Navios de aço, navios a vapor, não precisavam do vento, eles mesmos caminhavam.
Basta colocar o carvão lá para poder ativar as turbinas. E aqui entra um assunto que é muito espinhoso e muito delicado, que é uma coisa que a gente sente muito até hoje. E é isso que eu quero que vocês passem a perceber a partir da aula de hoje. Prestem bem atenção, né? O McDonald's, por exemplo, quando ele vende os seus produtos, qual é o comercial que eles colocam na TV? É de pessoas que comem hambúrguer todo dia? Não. Né? Eles botam lá pessoas magérrimas, modelos, que não comem hambúrguer, mas no comercial comem para fazer o quê? Passar uma boa imagem. Comercial de cerveja. Quem faz o comercial da escola? São aquelas pessoas que estão no boteco na esquina da tua casa, jogando sinuca, de camisa desbotoada, né? Não, né? Quem faz comercial de cerveja é quem não bebe cerveja. Por quê? É preciso passar uma imagem para as pessoas consumirem um produto, correto? Para legitimar aquele produto. Concorda comigo? É nesse mesmo sentido que essas atitudes grosseiras, pesadas de vou dominar a África e vou pegar isso tudo para mim e vou vender meus produtos para lá, eu vou pegar a Índia e vou obrigar todo mundo a vestir, soa muito violento, concorda? Soa muito assim, caramba, né? Como é que um soldado ele vai para a Índia e vai matar um monte de gente e fala assim, cara, isso aqui é para vender produtos? É preciso, para entender na cabeça do homem, criar uma história, criar uma ideologia. Tem uma pergunta aqui, perguntando se foi usado darwinismo social. Isso que a gente vai ver, exatamente. É isso que a gente vai ver agora, tá bom? Quem foi que perguntou? Tamires, é isso que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por exemplo, no colonialismo português, qual era a justificativa que estava por trás da coragem de Vasco da Gama? Qual era a coragem que Pedro Álvares Cabral tinha de navegar em mares obscuros que nunca antes tinham navegado? Era a certeza que onde ele chegasse, ele estaria levando a palavra de Jesus Cristo, da Igreja Católica. Então, o colonialismo, ele foi muito justificado, como a gente já viu, com a premissa da religião, concorda? Agora, no século XIX não. O neocolonialismo, pasme, ele é justificado por um discurso, entre aspas, o quê? Científico. Científico? Exatamente. E a gente vai ver esses absurdos no próximo slide. Como disse, né, a Tamires, o darwinismo social. E aqui eu separei para vocês 3 tipos de discursos, 3 ideologias que são fundamentais para a gente entender esse período e as consequências que nós sentimos até hoje, e que dói, e que é pesado, e que deixa pessoas tristes, e que deixa a pessoa, né, em baixa autoestima. E isso que é fundamental da gente entender, que as coisas são históricas. Bem, prestem bem atenção nisso. No ano de 1859, um inglês chamado Charles Darwin, um biólogo, que viajou o mundo através de um navio chamado HMS Beagle. Ele parou aqui no Rio de Janeiro, foi para Cabo Frio, daqui foi para Terra do Fogo, na Argentina, foi para Ilhas de Galápagos, no Chile, viajou o mundo inteiro, foi para a Ásia, foi para a África, foi para tudo que é lugar. Um biólogo muito inteligente que modifica a história da biologia. Vocês já ouviram com certeza falar em evolucionismo, concorda? Concorda? O que é o evolucionismo? É a teoria científica de que nós, seres humanos, não estivemos com o nosso corpo como nós temos hoje desde o início do mundo. A galinha que a gente vê, ela tinha outras formas em outros anos. O cachorro que nós temos na nossa casa, se a gente voltasse a 50 mil anos, ele seria muito diferente. Ou seja, o que é o evolucionismo? É a ideia de que as espécies evoluem, se modificam. É uma teoria muito válida,
é uma teoria até hoje que é uma das bases da biologia, é uma das premissas da ciência biológica. Porém, existiu, né, um filósofo bem vagabundo chamado Herbert Spencer, em francês, em que ele observa o seguinte: Darwin disse que as espécies evoluem e que se as espécies evoluem é porque são as raças mais evoluídas que sobrevivem. Observe que não foi isso que Darwin disse, mas esse vagabundo do Spencer, ele pegou essa teoria e aplicou para a história, para dizer o seguinte: olha, nós europeus temos faculdades, usamos belas roupas, temos uma boa religião, estudamos numa boa faculdade, temos uma casa, e olha lá na África, aquele bando de tribal, tocando atabaque, dançando pelado no meio da floresta. Quem é civilizado? Eu ou ele? Sou eu. Quem é civilizado? Eu, que moro na Europa, né, que leio livros, que estudo coisas, tem na minha cidade, em Paris, uma torre gigantesca feita de aço, Torre Eiffel. E quando eu chego na Índia, tem um monte de gente tomando banho naquela água do rio sujo, Rio Ganges. Que nojento! Quem é civilizado? Sou eu que tenho chuveiro em casa? Ou são essas pessoas que tomam banho no rio nojento? Sou eu. E o que o Spencer ele vai criar? Ele vai dizer que dos seres humanos, a raça mais evoluída é a raça branca. E quem não é branco tem que aprender a ser branco para quê? Para poder sobreviver. Quem não tem os trejeitos ou físicos e genéticos do branco, que pelo menos copie a sua cultura, porque vai ser a chance desse povo sobreviver. Qual o nome disso? Racismo científico. Então vocês vão ver, ao longo do século XIX, uma série de pseudociências bizarríssimas. Uma chamada de eugenia. O que é a eugenia? É a ciência da raça de um povo. O que é a ciência da raça de um povo? É como fazer para um determinado povo ter uma raça mais apurada. Então, o que é essa eugenia nos Estados Unidos? É a segregação racial. Né? O que é a eugenia nos Estados Unidos? É proibir que negros e brancos se casem. O que é eugenia na África do Sul? O apartheid. Negros lá e brancos aqui. Quanto menos convívio tiver entre diferentes raças, mais pura vai ser a raça principal daquele país. Tem sentido? Não tem nenhum. Zero ciência. Mas eles se diziam científicos. Ok? Faz tão pouco sentido porque manter a raça pura ainda corre mais risco de nascer pessoas com defeito genético. Não, e essa ideia, né? Essa ideia, ela vem da ideia, como você disse, né, mais cedo, o eurocentrismo. É a ideia que o branco, ele é o padrão de beleza, e aí você vê aquele desenho que está ali no slide. Aquele desenho superior do slide é um desenho de uma ciência chamada frenologia. O que é a frenologia? É o estudo do cérebro. Mas não o estudo do cérebro como um neurocientista hoje em dia faz. Não. É o estudo do cérebro para mostrar que a mulher tem um cérebro menor, logo ela tem que ser submissa ao homem. O negro tem um cérebro menor no córtex frontal, isso significa que ele é menos inteligente que o branco. E um absurdo maior ainda foi de um italiano chamado Cesare Lombroso, que ele diz que pessoas que cometem crime têm cérebros semelhantes. Então, qual é o segredo para a gente identificar um criminoso? É medir a cabeça de alguém. Pessoas na Itália foram presas porque tinham um tamanho de cabeça menor. É bizarro,
Mas é isso que aconteceu, pode perguntar. Aqui no Brasil impacta muito, até hoje, né, da forma que é o colorismo que a gente vê, porque, tipo assim, pessoas pretas, desde da época da escravização, sempre foi vista como fetiche para branco, logo tinha essa coisa de procriar e sempre vir mais branco, e para uma pessoa preta é o tipo mais aceitável embranquecer a família. Então, com esse fetichismo na pele preta e pessoas pretas ainda querendo embranquecer a família, cria-se o colorismo, que é um discurso que a gente é debatido hoje em dia, que é vários tons de pele por causa desse embranquecimento brasileiro, que foi tido aqui também. Não, você tocou num ponto essencial. Eu disse aqui na nossa última ou penúltima aula, não lembro, que eu falei aqui para vocês que o que aconteceu com a Lei Áurea? A Lei Áurea foi um momento que, na minha opinião, foi um divisor de águas para o país. Qual foi o lado bom? As pessoas foram libertas. Mas qual foi o lado ruim? Por quê? Os caras, sobretudo, de São Paulo e da Baixada Fluminense, aqui, né? Vale do Paraíba, plantação de café, Nova Iguaçu, o que eles fizeram? Já que eu tenho que pagar um salário para quem vai trabalhar para mim, então que eu pague um europeu, um italiano que vai vir da Itália. Então a lógica foi como você disse, querido. Exatamente. Havia uma noção no Brasil entre as elites intelectuais que com Gilberto Freire isso é rompido. Eu comentei aqui com vocês. Mas havia uma noção entre as elites intelectuais de que quanto mais branco o país Brasil for, mais progresso o país terá. Então não é à toa que o Brasil recebeu um punhado de italianos, um punhado de portugueses, de espanhóis, alemães no Rio Grande do Sul. Né? Você vê, até hoje, em alguns sentidos, no Rio Grande do Sul, certas colônias de italianos e de alemães em que eles não se misturam. Né? Que eles se sentem, né, os superiores do Brasil. Por que ele se sente superior? Porque ele é loiro de olho azul. Porque o nome dele é Schwarzenegger, né? Reichheims, né? Aqueles nomes lá complicados. Por quê? Vem dessa cultura do século XIX, do darwinismo social, como disse a Tamires, que está em casa, e o que a gente também chama como alcunha de racismo científico. E por que ele era, entre aspas, científico? Porque eram médicos que mediam cérebros de pessoa, que mediam a cabeça de pessoa, que mediam o formato corpóreo da pessoa para dizer, olha, tá vendo? É por isso que eles vivem assim. Eles queriam explicar que a cultura africana tinha a ver com o sangue africano. Eles queriam explicar que o asiático ficava ali comendo arroz e plantando todo dia, não pensava em filosofia, não pensava em cultura, não pensava em invadir outros países, fazer guerra, ser civilizado como o europeu. Por quê? O asiático ele tinha um cérebro menor em alguma parte se comparado com o europeu. E isso vale, inclusive, para as mulheres, que na época era explicado que a dominação do homem sobre a mulher se dava através de uma superioridade biológica do homem, do tamanho do cérebro ser melhor do que a da mulher. A mulher obedece o marido porque ela tem um cérebro mais frágil do que o homem. Era uma justificação, entre aspas, científica, mas que não tem sentido algum. Outra legitimação, e que também não menos importante, e é fundamental para a gente entender até hoje, que é a chamada missão civilizadora. O que um governante inglês explicava para um soldado do exército britânico? Ele falava assim, a gente vai dominar, né, por exemplo, a África do Sul, para fazer o quê? Construir estradas, hospitais. Olha a África, que miséria! Tadinho dos africanos. Vamos lá levar um pouquinho de civilização para eles.
Olha lá, tem um monte de gente morrendo de malária. Vamos levar vacina para eles. Olha lá no Quênia, tem um monte de gente magricela, passando fome. O que a gente vai fazer? Levar comida para essa gente. Então você observa que por trás de uma coisa muito pesada, que é o interesse econômico, a fome de dominar e o poder, existia o quê? Uma justificativa ideológica de falar assim: olha, nós não estamos indo na África roubar, matar e destruir como faz capeta, né? Nós estamos indo na África levar água para quem tem sede, construir escolas para analfabeto, né? Construir coisas que façam essas pessoas menos bárbaras possível. Então é nesse sentido que se justifica a opressão colonial. E aí gera um paradoxo muito interessante, né? No mínimo interessante, que um europeu, quando ele chega na África, ele trata um africano como seu inferior, mas por bem dele, né? Não faz sentido. Quando o inglês chega na Índia, ele diz assim: ó, indiano, vai buscar água para mim. Mas por quê? Porque eu quero. Mas no fundo ele sabia, porque ele se achava superior ao indiano. Então havia essa enorme hipocrisia, para não dizer o contrário, que é um absurdo, e que até hoje é uma hipocrisia que sustenta boa parte da Europa. Afinal de contas, basta você assistir qualquer jogo de futebol, noticiário, que você vai ver torcidas racistas. Basta você ver qualquer notícia na Europa de violência policial em cima de um jovem negro. Basta você ver, né, que certas pessoas vivem em pequenas comunidades isoladas na Europa porque os próprios europeus não se integram a eles. Por quê? Porque eles lá é o carro. Então, isso daqui é uma coisa fundamental para a gente entender toda a história da modernidade. Por quê? O padrão de inteligência é um padrão branco. O padrão de beleza é um padrão branco. O padrão de não sei o quê é um padrão branco. Foi como eu disse aqui para vocês no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem as mulheres mais lindas. Por quê? Só porque elas são loiras, de olhos azuis? E no Rio de Janeiro? E na Bahia? E em Pernambuco? Qual é o padrão de beleza que se diz sobre a mulher gaúcha? Loira de olhos azuis. Ok? Então é nesse sentido que a gente entende que esse período foi um período crucial, que ele impõe nas pessoas um sentimento ou de superioridade para quem é branco, ou de inferioridade para quem é negro. E isso é uma coisa que a gente luta até hoje. Concorda comigo? É uma coisa que a gente até hoje, isso está presente na nossa consciência. Até hoje está presente na nossa cultura. Até hoje está presente na nossa política. Uma noção de que alguém é superior pela raça. E aí, 40 anos depois desse período, surge um austríaco, doido na Alemanha, com um bigode bizarríssimo, dizendo que, não existe diferença racial apenas entre branco e negro. Existe uma diferença racial entre brancos e brancos. E o pior branco que existe é o judeu. E é o que ele faz. E por que o judeu é o pior branco que existe? Porque ele tem um cérebro menor. Então você observa que o pensamento nazista, eles não surgem no meio do nada. Né? O nazismo e Adolf Hitler, ele não surge com aquele discurso nojento, com um ET que pousa na Terra. Não. Ele faz parte de uma tradição do pensamento europeu. Racista, né? Machista, preconceituoso, violento. Ok? É nesse sentido que a gente tem que entender a história mundial e que teve marcas e sequelas tamanhas desse período. No próximo slide, gente, eu sei que é chocante, mas é importante a gente entender. Nessa foto aqui à esquerda, nós temos a foto de um pigmeu.
Quem são os pigmeus? É um povo que mora no interior ali do Camarões, na Nigéria, que eles têm em comum, esse povo, a baixa estatura. A baixa estatura das pessoas tem muito a ver, né, não apenas por condições genéticas da pessoa ser pequena. Claro que, obviamente, existem pessoas mais altas por genética e pessoas mais baixas por genética. Mas, no geral, os seres humanos, há 200 anos atrás, eram menores do que nós. Por quê? Porque eles se alimentavam mal. E hoje, nós nos alimentamos um pouco melhor. Né? Então, a altura, o tamanho de um bicho ou de um ser humano tem muito a ver com o nível de sua alimentação. Então, os pigmeus, eles eram povos mais baixos do interior da África, por condições não apenas genéticas deles serem pequenos de tamanho, mas sim por condições alimentares, que ao longo dos anos lhe promovia o nanismo, né, que chama, né? O ananismo, sei lá o nome, né? Que se tornam quase anões, de tão pequenos que são. E aí, quando os europeus descobrem essas pessoas, eles, tá vendo o que eu falei? Está se comprovando. A ciência que o Spencer falou na França está se comprovando aqui, ó. Como é que vai existir um ser humano de 1,20 m se comparado a mim? E aí o que aconteceu? Vários pigmeus foram pegos para se apresentarem em zoológicos na Europa e nos Estados Unidos. Então esse pigmeu aqui, esse cara, ele é um pigmeu no zoológico de Nova York, no ano de 1905. Não é tão longe. Eu não estou falando de 1700. Foi há um pouco mais de 100 anos atrás. Então esse pigmeu, esse cara, ele foi exposto no zoológico como sendo uma atração de um zoológico. E ele é o quê? Um ser humano. Ok? Então, você observa que as roupas dele e o que ele está segurando ali é um macaco. Para dizer o quê? Que o pigmeu, ele faz parte do ecossistema, da fauna da Nigéria. E eles eram apresentados em zoológicos. Então, se você vai a um zoológico e vê um animal, há 100 anos atrás existiam seres humanos no zoológico sendo apresentados como animais. Era isso que acontecia. Aquilo ali que eu mostrei ali para vocês no meio, a imagem do meio, é a chamada frenologia, que é um equipamento. Observe que o negócio era quase sério, né? Aqueles equipamentos médicos, hospitais, em que eles mediam o cérebro da pessoa, a distância entre os dois olhos, o comprimento do nariz, a distância entre o nariz e a boca, porque, segundo essa teoria frenológica, diz muita coisa sobre o indivíduo. Nada a ver, né? Mas isso servia para explicar o racismo. Porque o nariz de um africano é diferente de um europeu. O olho de um africano é diferente de um olho de um europeu. O cabelo é diferente. Então, para eles era jogo apostar nessa ciência, porque era uma prova do que eles, entre aspas, estavam dizendo. É pesado, né? É uma coisa que diz muita coisa sobre, até hoje, a gente. Mas é isso. No ano de 1905, um pigmeu estava sendo apresentado no zoológico de Nova York. Hoje seria uma coisa pensada. Mas você observa que não faz tanto tempo atrás. Não estou falando de 300, 500 anos atrás. Eu estou falando de 1905. Essa foto foi tirada no zoológico de Nova York. Próximo slide. O próximo slide, a gente vai ver aqui um fundamento que é muito importante para a gente entender até hoje a África. No ano de 1884, houve a chamada Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim?
foi uma conferência em Berlim em que se colocou numa sala desse tamanho como essa, um mapa enorme da África e diplomatas da Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha e Itália se reuniram para fazer o quê? Pegar uma régua e um compasso e dividir o bolo chamado África. Falando assim, olha, esse pedaço aqui reto é meu, esse pedaço reto aqui é seu. Esse quadrado, essa figura geométrica é minha e essa figura geométrica é sua. Em nenhum momento eles consultaram se a população aprovava. Mas o que eles fizeram? Dividiram a África entre si, com régua e compasso. Quem sai maior beneficiado disso? Inglaterra e França, as potências pioneiras no imperialismo. Talvez seja por isso que o inglês e o francês são as duas línguas principais do mundo. Por quê? Foi nesse momento em que a Inglaterra e a França tomou a dianteira de dividir o mundo para eles dois. Só que duas outras potências não receberam quase nada. Alemanha e Itália. E vai ser esse ressentimento, essa raiva da Alemanha, se sentir uma potência rica, se sentir uma potência militar, mas não ter colônias como meu vizinho pobre, como a França, que vai gerar e criar um terreno de airosidade, de tensão diplomática e política entre a Alemanha, Inglaterra e França. Tanto que, na Primeira Guerra Mundial, as alianças militares, como a gente vai ver, os dois lados que se enfrentaram, foi a tríplice aliança, Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, e a tríplice entente, Inglaterra, França e Rússia. Por que a Inglaterra e a França se uniu contra a Alemanha e a Itália? Porque eles queriam permanecer com a sua quantidade de colônias, enquanto que a Alemanha queria tomar a colônia da França e da Inglaterra. Então, no próximo slide, vocês vão ver um fato muito interessante, que eu não sei se vocês já se perguntaram. Por que o mapa da África ele é dividido em figuras geométricas? Observa aqui, o Egito é um quadrado, a Angola é quase um quadrado, a Argélia é um polígono. Vocês estão reparando que o mapa da África é um mapa de figuras geométricas? Se você olhar o mapa político da América, o Brasil não é uma figura geométrica. A Argentina não é uma figura geométrica. Os Estados Unidos talvez seja um pouco mais, mas o resto não tem. Por quê? As nossas fronteiras são fronteiras geralmente feitas com base nos rios. E as fronteiras da África são feitas com base em quê? No traçado da Conferência de Berlim, em que eles dividiram por régua qual pedaço é inglês e qual pedaço é francês, ou qual pedaço é português, alemão ou italiano, ou belga. Conseguiram compreender isso? Não? Então, aqui nós temos uma partilha da África em que a França fica com a maior parte e a Inglaterra também. França em azul e Inglaterra em vermelho. Então você vê que todos os países da África foram dominados por potências europeias. A única potência que não foi, ou melhor, o único país da África que não foi a Libéria, que era formado por ex-escravos dos Estados Unidos que foram lá empreender naquele território, que era um país livre, mas não vale a pena dizer. Agora, um outro que é muito interessante da gente dizer é a Etiópia, que é esse país que fica aqui embaixo do Sudão. A Etiópia, ela só vai ser dominada na Segunda Guerra Mundial, mas ela resiste por quê? Por conta da tradição que existe lá de um príncipe chamado Haile Selassie, e que quem curte reggae já ouviu falar esse nome, Selassie, para quem curte reggae, ele é a base, ele é o Cristo da cultura Rastafari.
Porque ele representa um negro da África que resistiu à invasão europeia. Então, na Jamaica, que é aqui na América, os negros de lá olharam, caraca, na Etiópia tem um maluco brabo, chamado Haile Selassie, que ele resiste, né? Jah Selassie, né? Uma homenagem a esse cara, que era o príncipe da Etiópia. E ele vai ser tido na cultura Rastafari como um Jesus Cristo, negro, que representa o cara que lutou contra a liberdade frente à espoliação europeia, né? Agora, um fato interessante desse slide aqui que eu trago para vocês, e a gente já está aqui finalizando, é que isso é fundamental para a gente entender até hoje a África. Por quê? Observe que aqui no meio nós temos o mapa político da África atual, e do outro lado nós temos o mapa étnico da África. A formação de estados africanos, de colônias africanas, desconsiderou a realidade étnica local. Então, o que aconteceu na África a partir do século XX? Exatamente. Existiam etnias que tinham guerras com outras etnias, como qualquer outro país tem ao longo da história. Só que, com a descolonização da África e a formação de repúblicas africanas, o que acontece? Um grupo étnico de um determinado país disputa o poder com uma etnia dentro do próprio país. Então, ocorreram uma série de massacres no século XX, como, por exemplo, o massacre de Ruanda, e que, para quem quer ver um bom filme, né, pode pesquisar um filme chamado Hotel Ruanda. Acho que é assim que se escreve. Filmaço. Esse filme, Hotel Ruanda, mostra o quê? A disputa étnica entre os Tutsis e os Hutus, que era um país, né, que ficava aqui chamado Ruanda, ok? Que fica aqui próximo a Moçambique. E esse pequeno país, existia uma disputa política entre os Tutsis e os Hutus há séculos. Só que qual foi a diferença? É que se há séculos era com arco e flecha, no século XX era com fuzil AK-47. Então, em cerca de um mês, a maioria Hutsui exterminou, fez um genocídio de 300 mil, né? 300 mil pessoas da outra etnia. E por que há esse conflito na África até hoje? Porque a formação dos estados africanos desconsidera a disputa étnica local, a realidade étnica local, as rivalidades étnicas que já existiam há séculos, como qualquer outro país. Então você vê, o problema da África é que existe um mapa por cima de uma realidade étnica totalmente diversa. E por que existe um país chamado Angola? Porque Portugal quis. Entendeu? Por que existe a Nigéria? Porque a Inglaterra quis. Por que existe Costa do Marfim? Porque a França quis. Mas lá dentro existem várias etnias que ninguém foi consultado na Conferência de Berlim. E hoje brigam entre si pela disputa do poder. Por quê? É uma briga já secular. Ok? Pode falar. Eu vi um estudo desses, falou que a África é o lugar que tem mais diversidade de etnia e genética também. Exatamente, né? O pessoal acha que é tudo a mesma coisa? A África é o local onde surgiu a humanidade. Ok? Os Homo sapiens surgiram na África. Tá? Então, há séculos, milênios e milênios, lá existem diversos povoados. É o berço da civilização. É o berço dos homens. É o berço do Homo sapiens. Ok? Então, a África temos que entender por esse lado. É que a conexão caiu e aí a aula para o pessoal de casa parou no Hotel Ruanda. A hora que você indicou o filme. Tá. Eles pediram para voltar um pouquinho. Ou seja, gente, o problema central da África hoje é que o mapa
da África é um mapa artificial. É um mapa que foi imposto por quem estava de fora da África. Mas na localidade da África existem várias etnias que hoje disputam poder entre si para quem vai comandar aquele país. Então, essa semana teve um golpe de Estado no Mali, na África. Disputa o quê? Étnica. Na década de 90, teve esse massacre em Ruanda entre Tutsis e Hutus. Por quê? Naquele país chamado Ruanda, em que lá no Congresso de Berlim, na Conferência de Berlim, os europeus desenharam com régua e compasso, o que eles fizeram? Quando eles saíram e tornaram-se independentes, a gente vai ver lá na frente, aquelas pessoas que estavam lá, quem vai assumir o poder? Ah, vai ser o Tutsi? Não, né? Os Hutus não, vai ser eu. Não, Tutsi, seu. E fica nessa briga, e que até hoje gera muita instabilidade política na África. Ok? No próximo slide, já estamos finalizando, que a gente vai fazer os exercícios agora. A dominação na Ásia acontece de dois modos que eu separei aqui os principais. Temos o chamado Raj britânico. O que é o Raj britânico? É o Império Britânico na Índia. Ok? Esse Império Britânico na Índia, ele foi muito conflituoso desde o seu início. Por quê? A Índia é um país que tem uma maioria hindu fervorosa com a sua crença. Você pode ver que a gente pode observar que acontece um monte de casos de igrejas missionárias na África, um monte de igrejas missionárias não sei aonde, mas na Índia é muito difícil. Por quê? A cultura, a religião hindu é uma religião de 3.000 anos naquele país e que promove um sentido de vida para aquelas pessoas muito forte, e que aquelas pessoas hindus não querem ceder ao seu preceito religioso. Ok? Então, houve um conflito muito forte em que, onde a Inglaterra passou a dominar a Índia, e eles obrigavam os soldados indianos a serviço da Inglaterra a usarem fuzis que o cartucho ele era lubrificado com banha de porco, de boi, com carne bovina, para poder lubrificar o cartucho. E os indianos falam, meu amigo, a vaca é sagrada, né? Aqui na nossa cultura, a gente não come e nem mata boi, porque eles são sagrados. E aí houve a chamada Guerra dos Cipayos. Quem eram os Cipayos? Eram soldados indianos a serviço do Império Britânico. E eles deram um golpe, quase conseguiram tomar o poder, porque foi uma revolta por questões culturais. Os ingleses chegaram lá e desconsideravam a peculiaridade hindu de não matar bois, de não matar vacas para fins ou de comer ou para lubrificar um fuzil. No caso da China, foi mais bizarro ainda. Por quê? A China, muito embora ela não tenha sido dominada, e eles não impuseram nenhuma língua na China, porque a China também, assim como a Índia, é um reino consolidado há cerca de 5.000 anos, ou seja, não é qualquer um que mantém o poder há 5.000 anos do tamanho que tem. Só que a China, ela era muito fechada ao mundo. A China não precisava comercializar com a Inglaterra, porque ele já tinha seus próprios produtos. Então o imperador da dinastia Qin, ele tinha uma política muito fechada ao exterior. Isso é bom para a Inglaterra? Isso é bom para a França? Não comercializar com a China? Claro que não. E aí o que eles fazem para poder abrir o comércio chinês? Eles fazem tráfico de drogas, tráfico de papoula, tráfico de ópio. O ópio é a matéria-prima da heroína, aquela droga, que os rockstars aí morreram, um monte de gente se ferrou por causa disso. É a matéria-prima da heroína. Então o que eles fizeram? Eles passaram a contrabandear
onde há drogas, para sensibilizar o rei de que, opa, vou abrir para eles pararem de comercializar drogas. Então, para você ver a sujeira que a galera usava, né? As artimanhas que os imperialistas, que as potências europeias usavam para abrir-se ao mundo, para forçar que países como a China comercializassem com os outros. E no próximo slide, para fechar e a gente fazer os exercícios, nós vamos ver que o único país da Ásia que se mantém soberano e que passa a eles mesmos serem imperialistas é o Japão. O Japão, que tem uma abertura forçada de mercado, assim como a China teve, só que lá existe um imperador chamado, né, de Meiji, né, que é o Mutsuhito, né, que ele era um cara entusiasta da cultura europeia. Então o que ele faz? Ele manda uma série de japoneses das principais famílias, como por exemplo a família Mitsubishi, a família Yamaha, que com certeza vocês já ouviram falar, né, para estudar fora e quando voltarem implementar a indústria no Japão. Então o Japão ele tem um experimento de rápido crescimento econômico e de modernização aos moldes europeus. Então você vê que no Japão houve um choque muito forte entre uma cultura do samurai, a cultura do cara baixar a cabeça, a cultura do cara comer ajoelhado, a cultura de servir um chá, aquela cultura tradicional japonesa versus a cultura da modernidade europeia. Então você tem ali como o rei japonês, o Mutsuhito, o imperador, com roupas o quê? Japonesas, de samurai? Não, com roupas como de Dom Pedro, com roupas como de Napoleão, com roupas, né, típicas do século XIX que o estadista usava. Ou seja, ele de certa maneira europeizou o Japão. Então é interessante a gente ver o Japão como sendo um local de alto desenvolvimento capitalista e de alta variedade cultural, no sentido de que, se um dia o Japão era de samurais e de ninjas, né, de um dia para a noite o Japão vira uma cidade ocidental como outra qualquer. E mais tarde vem o toyotismo, né? Tipo, aquela produção. O Japão ele sempre assume a ponteira da tecnologia no mundo por conta desde a tradição do Mutsuhito, que inaugura a chamada Era Meiji, que é a Era das Luzes do Japão, porque é um investimento na educação. Porque é a educação que vai fazer um país, criar novos produtos, criando novos produtos, vão vender e vai gerar emprego e assim, vai gerar a roda da economia. E isso está no princípio do Estado moderno japonês com o imperador Mutsuhito. Só que vai ter um grave problema, porque o Mutsuhito ele também não vai se contentar com a pequena ilha do Japão. Ele vai querer formar o seu império também imperial. Ele vai querer ter colônias. E a primeira colônia é a Coreia, em 1905. E na década de 30 eles invadem o norte da China. E aí a gente vai ver toda a bagunça que foi na Segunda Guerra Mundial, mas no momento certo. Ok, gente? Gente, show de bola? Alguma dúvida, comentário? Vamos fazer os exercícios? Vamos lá? Próximo slide. Quem puder abrir a apostila. Página 44, questão 46. Só pegar uma aguinha aqui. Página 44. Questão 46. Vamos lá. No segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas, em 1875, aqui compareceram o presidente da República, o governador de Paris, o presidente da Assembleia, o discurso inaugural do almirante Roussier
e Norrie expôs a atitude predominante do encontro. Cavalheiro, a providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem suprema é um dos deveres imperiosos inscritos em nossas inteligências e nossas atividades. A geografia, essa ciência que inspira tão bela devoção e em cujo nome foram sacrificadas tantas vítimas, tornou-se filosofia na Terra. Ou seja, ele defende a geografia em pleno final do século XIX. Por quê? Ele diz ali: cavalheiros, a providência nos ditou a obrigação de conhecerem o quê? Conquistar a terra. Está lá a pergunta. No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para a preservação cultural dos territórios ocupados, b. a formação humanitária da sociedade europeia, c. a catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas, d. o desenvolvimento de técnicas matemáticas de construção de cartas, e. a consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico. Qual é a letra que condiz com o interesse da ciência geográfica naquele contexto da França? Letra? Todo mundo? Ninguém outra letra? Hã? Letra C, exatamente. Tem que dar um suspense, né, gente? Né? Tem que dar um suspense, calma aí, né? Não é a letra A, porque não faz sentido. Eles não criaram a geografia para poder preservar os povos. B, formação humanitária. C, por que C? Catalogação de dados úteis ao propósito capitalista. Ou seja, lá na África do Sul tem petróleo, na Nigéria tem cacau, né? E aí eles, podemos ter lucro com isso. Próximo slide. Deixa eu ver qual é a página. Página 362, questão número 4. 362, questão número 4. Já foi feito. Essa já foi feita? Já. Alguém está aí com ela vazia? Vamos refazer, para quem não fez? Página 362, questão 4. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso com O Príncipe de Nova York e Ace Ventura, um maluco na África. Em ambas, a África aparece como um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenhos animados. A animação Rei Leão da Disney, mais bem sucedido no filme americano ambientado na África, não chegava a contar com um elenco de seres humanos. Ou seja, o Rei Leão não tem nenhum humano, é só animal na África. A pergunta: a produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, ou seja, primeiro enfatiza e a outra negligencia o quê? Os seguintes aspectos do continente africano. A história, que eles enfatizam e negligenciam a natureza. B, eles enfatizam o exotismo e negligenciam a cultura. Enfatizam a sociedade e negligenciam a economia. Enfatizam o comércio e negligenciam o ambiente. Ou enfatiza a diversidade e negligencia a política. Qual é a alternativa que a gente pode dizer para quem já fez a fala? Né? Qual é a alternativa que filmes como Ace Ventura, filmes como O Príncipe de Nova York, filmes como Rei Leão enfatizam sobre a África? Eles enfatizam o quê? A história, o exotismo,
a sociedade, o comércio e a diversidade. E o que eles desconsideram? Isso a Globo não mostra, como diz o ditado. A Globo não mostra a natureza, a cultura, a economia, o ambiente e a política. Qual é a alternativa correta? Letra B. Letra B de bola, exatamente, Tamires. Letra B de bola. Eles enfatizam o lado exótico da África e desconsideram o quê? Que são pessoas. O que Nova York faz? Enfatiza o lado exótico de um pigmeu e desconsidera que aquele pigmeu tem uma cultura, como foi aquele pigmeu que estava no zoológico. Ok? A África, eles criam uma narrativa sobre a África de um determinado jeito, tá? Para poder convencer a todos que aquilo que eles estão fazendo está certo. Próximo. Página 363, questão 5. Acho que é a próxima, né? Questão, né? 363, questão 5. Tendo encarado a besta do passado, olho no olho, tendo pedido e recebido perdão, e tendo feito correções, viremos agora a página. Não para esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos para sempre. Avancemos em direção ao futuro glorioso de uma nova sociedade sul-africana, em que as pessoas valham não em razão de relevâncias biológicas, ou seja, cor de pele, ou de outros estranhos atributos como cabelo e nariz, mas porque são pessoas de valor infinito, criadas à imagem de Deus. Olha a mensagem de quem? Desmond Tutu, que é o arcebispo da África do Sul, da época ali que houve um período muito tenso na África do Sul, de brancos de um lado, negros de outros, que tem o nome de quê? Oi? Apartheid. O que ele está falando? Esqueçamos que nós nunca mais levemos em consideração as diferenças biológicas, porque todos nós somos filhos de Deus. A pergunta: no texto relaciona-se a consolidação da democracia na África do Sul, ou seja, pós-apartheid, a superação de um legado que A. populista, que favorecia a condição de dissidentes políticos; B. totalitarista, que bloqueava o diálogo com movimentos sociais; C. segregacionista, que impedia a universalização da cidadania; D. estagnacionista, que disseminava a pauperização social; ou é fundamentalista, que engendrava conflitos religiosos? Letra C de casa, exatamente. Ou seja, o passado sul-africano é um passado de segregação racial, em que um punhado de 10% de brancos falavam: olha, essa praia aqui é minha, e aquele pedaço da praia que é esgoto, cheio de pedra, é para vocês. Né? Não pode haver mistura entre negros e brancos da África do Sul, na época do apartheid. Né? E aí nós tivemos casos absurdos na história, como o de Nelson Mandela, que foi preso em 1964, no auge da sua juventude, no auge da sua beleza jovem, saiu com cerca de já cabelo branco, todo enrugado, em 1990. Então ele ficou quase 27 anos na cadeia, porque ele era um cara que lutou contra o racismo. Ou outro, como por exemplo Steve Biko, que era um líder sul-africano da etnia Bantu, em que ele era um ativista que pregava contra a segregação racial. E aí um belo dia a polícia lhe parou numa blitz: ah, você é o Steve Biko, né? Vamos para a cadeia, safado. Foram lá, torturaram o cara tanto que o cara morreu na cadeia. E o que saiu na mídia? Ele fez greve de fome. Né? A polícia executa aquele cara, e o que a polícia diz na mídia? Foi greve de fome. Ou em outros casos, ele caiu tomando banho, caiu no banheiro. Né? Em outros casos, caiu da escada. Né? Então, o regime sul-africano foi um regime que impunha a segregação racial
página até a década de 90. Eu nasci em 93. Então você vê que a coisa não é tão velha assim, né? Década de 90, já tinha passado Michael Jackson, já tinha... O seriado Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, se passa numa época que é mais ou menos pós-segregação, né? Que é o rolê que ele tem lá em Brooklyn, que é só... Isso, Nova York, né? Exatamente. Não, na verdade, Nova York nunca foi segregada. Mas há uma cultura americana de autossegregação. Que separava os ônibus, né? Tinha a parte de trás que era para pretos, a parte da frente era para pretos. Isso, esse caso do ônibus é o caso da Rosa Parks, só que é no sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos tinham leis, que, como eu disse aqui, da eugenia, né? Que proibiam casamentos de negros e brancos, escolas para negros, escolas para brancos, ônibus para negros, parte do ônibus para branco. O mais próximo da saída dos brancos, o mais longe lá no fundão para os negros, né? Isso no sul. No norte dos Estados Unidos não tem cultura segregacionista, como é o caso do Chris. Porém, é uma cultura norte-americana muito forte de identidades. Os Estados Unidos é um país que ele é um país que é um cesto gigantesco de várias etnias e de várias identidades. Então, o que acontece em Nova York? Existe o bairro dos negros, mas existe o bairro dos judeus, o bairro dos chineses, o bairro dos colombianos, o bairro dos mexicanos, o bairro, etc, etc, dos irlandeses. Por quê? A América, como ela foi feita com base na imigração de vários grupos, nos Estados Unidos existe um embate muito forte entre que esses determinados grupos descendentes sejam ali continuando com a sua identidade viva. Então é muito perigoso nos Estados Unidos e é muito diferente do Brasil, porque por mais que aqui no Brasil você tenha pessoas que tenham sobrenomes italianos e falam assim, minha família veio da Itália, eles não moram só com italianos, tá entendendo? Por mais que a pessoa aqui no Brasil ela tenha, meu bisavô foi português, ele não mora num bairro de português, ele mora em qualquer lugar, pô. Depende do seu dinheiro, tá? Nos Estados Unidos não, existe uma forte cultura de que quando o imigrante ele chega nos Estados Unidos, em Nova York, por exemplo, ele é um irlandês, ele vai ter uma tendência a abrigar quem próximo à casa dele? Um outro irlandês. Tá entendendo? Então os Estados Unidos é uma coisa realmente doida, difícil. No sul dos Estados Unidos existia a segregação oficial. Negros aqui, brancos lá, barcos para negros, barcos para brancos, escola para... e assim por diante. Tipo o filme Histórias Cruzadas, né, viu? Não, esse não vi não. Histórias Cruzadas é muito bom porque conta... É mesmo? Vou pesquisar. Conta uma história, acho que tem até na Netflix, conta uma história de uma empregada negra que trabalha com a casa de brancos, e aí conta essa parte mais da segregação e tal, ela poder ligar com ônibus, essas coisas, que conta mais também parte do sul dos Estados Unidos, não do norte. Bacana, muito bom, muito bom. E aí os Estados Unidos é essa coisa doida, né? Mas, vamos lá, próximo slide, estamos terminando. Perguntando aqui, o Carlos Henrique perguntou, os estadunidenses pensam que nós falamos espanhol, né? Exatamente, né? Para vocês verem, né? Eles têm uma noção, da mesma maneira que eles botaram pigmeu no zoológico, eles acham que, por exemplo, favela é um imenso safari. Vocês já viram isso, né? Que existe safaris em favelas? Vocês nunca viram isso? Em morros como o da Rocinha, ou em morros como o do Vidigal, que são os morros mais, né, bombados assim do Rio de Janeiro, existem companhias de turismo que levam pessoas em carros de passeio, como se fosse um safari na África, em que eles ficam lá tirando foto. Tipo, o cara tá indo lá comprar pão, chega um gringo, tirando foto, olha ele comprando pão, né? Porque eles acham aquilo ali demais, assim, muito mágico, né? Tipo assim, uma favela,
Nossa, na América não tem isso, na Europa não tem isso, os japoneses também não, no Japão não tem isso. Aí eles ficam loucos no Brasil, né? Porque tem outras culturas, outras coisas. Mas esse lado exótico, né, como disse o Carlos, é que eles lembram muito do Brasil, da África, da Ásia. As belezas naturais, né? As mulheres, né? Tudo dentro desse sentido do exótico, que faz parte desse mundo mais eurocêntrico. Ok? Página 434. 434, questão 20. Essa daqui vai exigir muita concentração, hein? Vamos lá. A singularidade da questão da terra na África colonial é a expropriação por parte do colonizador e as desigualdades raciais no acesso à terra. A questão de terra na África é a expropriação por parte do colonizador e as desigualdades raciais no acesso a ela. Após a independência, as populações de colonos brancos tenderam a diminuir na África, apesar de a proporção de terra em posse de minoria branca não ter diminuído proporcionalmente. Questão sociológica. O que ele está querendo dizer? Que a questão da África, a questão da terra na África para plantio é muito complexa. Por quê? As poucas terras, ou melhor, as poucas pessoas brancas que tem nesse país detêm as melhores terras. E mesmo que a população branca tenha diminuído após a independência de países da África, essa terra na mão dessas mesmas pessoas permanece. Ok? Conseguiu entender esse fenômeno? Né? Com base no texto, uma característica socioespacial e, em consequência, desdobramento que marcou o processo de ocupação do espaço rural na África subsaariana foi uma característica socioespacial e, em consequência, desdobramento que marcou o processo de ocupação do espaço rural na África foi a exploração do campesinato pela elite proletária. E qual foi a consequência? Domínio das instituições fundiárias pelo poder público. B. A adoção de práticas discriminatórias no acesso à terra. E qual a consequência? Controle do uso especulativo da propriedade fundiária. C. A desorganização da economia rural de subsistência. E o que gerou? O crescimento do consumo interno de famílias camponesas. D. O crescimento dos assentamentos rurais e mão de obra familiar. E qual foi a consequência? O avanço crescente das áreas rurais sobre as regiões urbanas. É a concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador gerou qual consequência? O aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais. Qual foi a relação de terras na África que gerou esse problema todo lá? Qual é a causa e a consequência adequada? Qual é a causa e a consequência correta? Complexo. Qual a alternativa que vai na mosca? Pensa aí. Essa é aquela questão gerente que você tem que ler mais uma vez. Tamiris falou que é B. Letra B? Uma característica socioespacial. A característica socioespacial é a adoção de práticas de discriminação do acesso à terra. Isso é uma característica socioespacial?
Quem falou? Álvaro. Letra E? Eu tô nessa. E aí? Vocês, meninas? Qual é? Eu sei que essa é a mais criança mesmo. Letra E de escola. Por quê? A característica socioespacial é um dado de que há uma concentração de terras no setor agroexportador e para quem não quer exportar nada e quer comer, fica com a pior terra. Ok? Né? Por que não é letra B? Por quê? A adoção de práticas discriminatórias de acesso à terra. Você observa que isso aí não é uma característica socioespacial. Você falar que há uma desigualdade no acesso à terra é uma característica socioespacial. Mas você falar que adotar práticas discriminatórias de acesso à terra não é uma característica social, é uma questão de linguística aqui. Não cabe a flexão do verbo com a condição de interpretação do que característica socioespacial. Mas não vamos adotar isso, vamos supor que seja verdade. O controle do uso especulativo da propriedade fundiária. Em nenhum momento está isso no texto. Ok? A única alternativa que condiz 100% é a letra E. Ok? E eu vou fazer só a última aqui, a saideira, a próxima, que é a questão de UERJ, acho que é 2017. Um mapa da África e com várias manchas ali em vermelho. Uma das contradições que afeta as sociedades africanas é a não correspondência entre as fronteiras territoriais dos diversos estados nacionais e as divisões entre grupos étnicos locais, como se observa no mapa ao lado. Ou seja, é tipo aqueles dois mapas que eu mostrei para vocês, só que estão contrapostos. Na maioria dos países africanos, essa contradição provoca principalmente o seguinte efeito. Qual é a consequência disso nos países africanos? A. Déficit comercial. B. Instabilidade política. C. Degradação ambiental. Ou D. Dependência financeira. Letra? B de bola. Instabilidade política. Ok? E a última para fechar, agora eu prometo, tá? Agora é verdade. Tá, gente? Agora é verdade, a gente estava blefando. Essa daqui que é uma questão que eu me lembrei que é muito importante para a gente saber. Obrigado. Valeu mesmo, Jack. Tintim na África, as aventuras de Tintim, né? Aqui você tem um motorista branco e eu acho que Tintim é um cachorro, né? Não lembro se história do gibi. Mas ali você vê aspectos ali bem, sim, estranhos, né? Um cara com carro, com máquina ali de filmagem, com caixas. E do lado dele, uma pessoa que, assim, não é que está retratando apenas uma pessoa negra. Ele está ali retratando uma pessoa caricatural de negro. Né? Isso é uma cultura dos Estados Unidos que é o chamado blackface. O que é o blackface? Um comediante americano branco, ele pintava a cara de preto e botava um batom vermelho para demonstrar os lábios bem grossos, que era para mostrar que isso é um negro. Então essa figura, né, de uma pessoa bem preta no desenho e com os lábios vermelhos bem grossos, geralmente é uma coisa pejorativa. Então, essa imagem aqui é uma imagem que recorre na cultura pop, seja para enfatizar o racismo, ou seja, em rappers, por exemplo, para criticar o racismo. Né? Que pegam essa figura aqui que é muito importante. Né?
E ali tem uma fala, se todos os brancos fossem que nem Tintin, né? Papo de maluco. Pergunta: na década de 30 foi publicada a primeira edição da história em quadrinhos em que o personagem Tintin, um jovem repórter belga, faz uma expedição ao Congo, colônia do seu país na época. Com base nas imagens e nos diálogos apresentados, note-se que Tintin simbolizava as práticas de colonização europeia na África associada à política de A. Integração étnica, B. Ação civilizadora, C. Cooperação militar ou proteção ambiental. Letra A ou B? É a letra B. Por quê? A letra A não é de integração étnica. O apartheid ele foi feito para segregação étnica. Por que é a letra B? Porque, tudo bem que eu não li todos os diálogos, né? Mas a primeira frase já está assim: se todos os brancos fossem que nem um Tintin. Né? Ou seja, ele está ali ajudando os tadinhos que estão passando fome. Eles estão. O branco ele vai na Europa, né? A África é vendida na televisão como um lugar pobrezinho. E aí o que vai fazer um europeu lá? Vai dar água para quem tem sede. É o São Francisco de Assis. E dá para perceber, vai um pouquinho para cima, que até o cachorro quer ser o cachorro do Tintin. É como se eles quisessem ser os brancos. Até o cachorro. Eu não tinha reparado nessa não. É verdade. É um negócio de louco. É um negócio de louco. E isso aí está produzido muito na cultura ocidental, né? Essa cultura da superioridade e inferioridade. Show de bola, gente? Tranquilo? Valeu, galera aí de casa também. Tamo junto.